Boa tarde a todos. Às 14h02, declaro aberta a 91ª sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Hoje, terça-feira, 10 de dezembro. Questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Não há. Aprovada. Expediente algum? Não há, senhor presidente. Comunicação, indicações e propostas. Eu tenho aqui uma proposição de voto de pesar em razão do falecimento do advogado Múcio, que por 2 biênios teve assento aqui na Corte e foi conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Potiguar, advogado bastante prestigiado aqui no nosso estado e que faleceu agora recentemente. Então, todos de acordo? De acordo. Aprovado, e que os expedientes sejam encaminhados aí aos familiares. Temos também o sorteio para o período do recesso, e a assessoria aqui traz sugestões de aglutinação de datas aqui. Teremos um sorteado para o dia 20 de dezembro até o 20. E aí 21 e 22 não teríamos, né? Sábado e domingo. Teremos 23. Teremos um sorteado para o dia 26 e 27. Um do dia 30 e o outro para o dia 2 e 3 de janeiro. Certo? Então vamos fazer o sorteio. E como de hábito, a doutora Carolina Maciel é quem vai fazer aqui sem olhar. Escolha um dia bom aí pra mim, doutor. Para o dia 20. Dia 20, doutor Fernando Jales. 20 de dezembro, doutor Fernando Jales. Dia 23. 23. Que é a segunda-feira. Dia 23, doutor Carlos Wagner. Ótimo. Carlos Wagner. Maravilha. Obrigado. E agora 26 e 27. Então, bombom. Opa. Doutor Ricardo Tinoco. Ricardo Tinoco, 26 e 27 de dezembro. Bancada de lado. Dia 30 de dezembro. Dia 30 aí, né? Não, é quinta e sexta. José Dantas de Paiva. E aí, doutora Adriana, dia 2 e 3. Então vamos aqui recapitular. Fernando Jales, 20. Doutor Carlos Wagner, 23. Ricardo Tinoco, No seu dia vai aparecer 26 e 27. Dia 30, doutor José Dantas. Vai E surgir doutora tudo no Adriana, seu dia 2 e 3. Senhor presidente, inclusive eu comunico que durante todo o período eu estarei de plantão. Olha aí, tá Que vendo? maravilha. Então, é realizado o sorteio e fica aí a critério, caso queiram permutar, só comunicar a assessoria que vai ser publicado. Tá bom. Desembargador Vou Cornélio colocar Alves, sem comunicação, indicações e Deixe para o propostas. próximo Não tenho plantão. proposições nem comunicações. Doutor Carlos Wagner, Foi. Sem proposições, senhor presidente, nem comunicações. doutor José Dantas, doutor Ricardo Tinoco, doutora Adriana Magalhães, Sem proposições, senhor presidente. doutor Fernando Jales, Sem proposições, senhor presidente. doutora Carolina Maciel, sem comunicações. E temos ainda aqui, me passou despercebido, o calendário para o mês de janeiro. E como também não vai seguir aquela Não tem como, né? ordem prevista no nosso regimento, das terças e quintas, eu vou pedir para que a assessoria, não sei se já distribuiu com os senhores, para que distribua e no final da sessão a gente homologa aqui, se for o caso, essa sugestão. Perfeito? Então, encerrada essa etapa, vamos dar início aos julgamentos e temos aqui, com sustentação oral,
O recurso eleitoral número 39, dígito 44, ano 2018. A origem é a 52ª Zona Eleitoral. O relator é o desembargador Cornélio Alves. Recorrentes é o Ministério Público Eleitoral e o Partido Democratas, Diretório Municipal, o advogado Dr. Fabrício Bruno Silva de Oliveira. Recorrente, Atiliano Carlos de Souza, o advogado é o mesmo. Recorridos, Fernando Ferreira da Silva, Baltazar Ribeiro Barbosa, advogado de ambos, doutora Idaiane Biuro da Silva. Ainda recorridos, Carlos Veriano de Lima e Marcos Antônio de Oliveira, estes assistidos por Dr. Augusto César da Costa Leones. O pedido de sustentação oral foi formulado pelo advogado Dr. Augusto César Costa Leones. Está em mesa? O advogado Cornélio tem a palavra. Pois não, relatório. Trata-se de 2 recursos eleitorais, sendo um interposto pelo Ministério Público Eleitoral em atuação na 52ª Zona e outro por Atiliano Carlos de Souza e pelo Diretório Municipal de Democratas, em Parazinho. Ambos em face da sentença do juízo daquela zona que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral promovida por este último em desfavor de Carlos Veriano de Lima e Marcos Antônio de Oliveira, eleitos respectivamente para os cargos de prefeito e vice-prefeito nas eleições suplementares, além de Baltazar Ribeiro Barbosa e Fernando Ferreira da Silva pela suposta prática de conduta vedada e abuso do poder político. Na súplica, o Ministério Público Eleitoral aduz o seguinte: 1. A existência de vício de legalidade no processo administrativo que culminou na rescisão do contrato temporário de 5 motoristas. 2. A contratação de 5 motoristas sem prévio processo seletivo e durante o período vedado. 3. Utilização por parte de 2 motoristas que realizaram o transporte de passageiros nas eleições municipais de vestimenta vermelha, cor da coligação, o que demonstraria o caráter político das contratações. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda em epígrafe. A segunda resignação, apresentada pelo Diretório Municipal do DEM, defende o seguinte: 1. Os recorridos procederam a arbitrária exoneração e nomeação de servidores comissionados, objetivando que trabalhassem em favor de suas campanhas. 2. A conduta não se enquadra nas ressalvas do artigo 73, inciso 5º da Lei 9.504, visto que o município Parazinho dispõe de motorista de seu quadro efetivo. E 3. Não há de ser acolhida a justificativa de que a rescisão impugnada ocorreu em período anterior àquele em que se deu a marcação para as eleições suplementares. E 4. E por último, as vestimentas usadas pelos motoristas eram idênticas à cor da campanha do primeiro recorrido, qual seja, vermelha. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para julgar procedentes dos pleitos deduzidos na inicial. É o relatório. Em discussão, aprovado o relatório, o Ministério Público fará uso como recorrente. Então, pelo tempo regimental, fará uso da palavra Dr. Augusto César, não é isso? Isso. Recorrido, Carlos Veriano de Lima. Então, Vossa Excelência tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, doutor relator, demais membros dessa corte, representante do Ministério Público, serventuários, advogados presentes, minhas saudações. Como bem sintetizado no relatório, sendo redundante, do relator desses autos, restou consubstanciada a conduta em desfavor do recorrido, a imputada conduta em desfavor do recorrido de conduta vedada em razão da contratação e da dispensa e contratação de motoristas que supostamente
funcionaram como cabos eleitorais, né? Inclusive um deles fazendo uso de vestimenta vermelha no pleito suplementar do município de Parazinho. É importante contextualizar inicialmente que tal conduta aconteceu no tempo e espaço anterior à definição do pleito suplementar, né? O prefeito, o recorrido, então alçado à condição de prefeito interino no município de Parazinho, tomou assento em 12 de março de 2018 e só em 19 de abril do mesmo ano, 2018, essa Corte definiu por meio da Resolução 007/2018 que o pleito haveria de suceder em 3 de junho daquele mesmo ano. Ocorre que, durante a assunção e a definição da eleição, sucedeu a demissão e contratação, respectivamente, no dia 2 de abril e 16 de abril do respectivo ano. Então, resta em controvérsia que a conduta supostamente praticada aos olhos do recorrido como vedada antecedeu a definição de pleito que não era conhecimento, cuja competência definia-se e definiu por essa Corte. De modo que não haveria como ele ter conhecimento ou tenha praticado qualquer conduta vedada, levando em consideração as circunstâncias, né, e aplicação parcial da 9.504 ao pleito suplementar. Tanto é verdade que a própria resolução definiu para o período entre 25 e 30 a realização das convenções partidárias, de modo que estaria ainda assim o recorrido ao alvedrio do partido ou dos partidos políticos para que definissem aquela condição como essencial à sua participação, à escolha. Tanto é verdade que tanto o juiz singular como também o próprio Ministério Público já reconheceu tal condição, cuja eu faço referência aqui exclusivamente, porque faz parte, são 2 recorrentes, e um dos recorrentes sustenta tal perspectiva. A outra perspectiva dá-se em razão do suposto abuso de poder político decorrente dessa contratação. Ora, quando foi alçada a condição de prefeito interino, o município de Parazinho tinha um cabedal de contratações precárias, no universo entre 200 e 300 contratações essas que, em razão do acirramento político, proporcionou ou dispensou ao então chefe do Executivo uma verdadeira balbúrdia e boicote à sua gestão, né? Serviços essenciais se mostraram prejudicados, dentre eles o serviço de coleta seletiva de lixo, que inclusive foi objeto de uma outra ação, a IJE, cuja foi julgada improcedente e mantida a sentença por essa Corte. E aí notabilizou-se esse tipo de situação também em razão do transporte de alunos, né, que eram conduzidos pela rede municipal, obviamente, mas da zona rural até a sede do município. Exatamente pelos motoristas, por 5 motoristas, que passaram a exigir da administração pública o pagamento de vantagens, horas extras, ajuda de custos, verbas essas que não eram recebidas no exercício passado, né, daqueles que eram aliados políticos. Então, se negaram a execução desse serviço. A administração, inclusive, tem no próprio auto instaurado um processo administrativo no qual se respeitou o contraditório em ampla defesa e verificada a necessidade e, principalmente, a excepcionalidade daquela contratação, ousou, aí sim, o gestor a contratar novos profissionais para garantir esses serviços essenciais. É importante pontuar que, sobre um olhar dado pelo recorrente, subsiste o critério, implica-se ou aplica-se o critério da vereda política, dizendo que aquelas demissões teve exclusivo propósito de prestigiar o grupo encabeçado pelo ora recorrido. Ocorre que a prova testemunhal colegida aos autos, especialmente as testemunhas arroladas pelo recorrente, não trazem qualquer elemento, por mais tênue que seja, que possa apontar pela prática de um ato que não seja exclusivamente administrativo. Nos autos há testemunhas que corroboram essa informação, inclusive informando que o único elo, a única razão que levou a LT1, nesse contexto, na sucessão desses fatos, o único elo e ação decorreu de um diálogo com o então recorrido, em que ele exigiu o cumprimento da jornada, e ele até dispara, abre aspas, eu peço vênia, para dizer que
A única coisa que ele exigiu foi trabalho, mais trabalho e menos salário. É importante também ponderar, excelências, que no cotejo dos autos também há informação de que um motorista desses que foi contratado estaria fazendo uso de vestimenta e supostamente funcionando como cabo eleitoral do recorrido. Também existem provas que repousam nos autos, dando conta de que, embora o eleitor tenha se valido desse tipo de vestimenta, não há qualquer elemento que aponte que ele atuou direta ou indiretamente no pedido, na coação, na captação de voto. Isso fartamente demonstrado pelas provas constantes nos autos. Pondere-se também, excelência, que todas as testemunhas ouvidas nos autos, especialmente as arroladas pelo recorrente, foram uníssonas em demonstrar a relação política partidária que nutria com os recorrentes, né? Demonstrando participar dos eventos, buscar contribuir efetivamente para o desempenho daquela candidatura. Outro aspecto que merece bastante relevo, e aqui não entrando na perspectiva de observância da potencialidade de todo esse contexto já enfrentado e pacificado pelas cortes, é que a revelia de todo o contexto apresentado, o ora recorrido venceu o pleito suplementar com 600 votos, né? Uma diferença bastante elastecida, o que demonstra que esse fato isolado, naturalmente, não contribuiu de forma pontual para o desfecho dessa conjuntura. É importante também ponderar que o recorrente fez ponderações com relação à inexistência de um processo de seleção para a escolha dos motoristas contratados. E aí, bastante feliz, o juiz de primeiro grau fez referência que, muito embora não tenha sido contextualizado ou demonstrado dentro dos autos um processo firme de escolha desses novos profissionais, aquele tipo de procedimento ficava circunscrito à seara administrativa e aí refugia da responsabilidade da justiça especializada a fazer esse enfrentamento. Então, excelências, é nesse contexto, com apego nessas informações e levando em referência a prova acostada nos autos, o enfrentamento técnico realizado nesse processo específico, é forçoso admitir que não subsistiu a conduta vedada, muito menos a captação a prática do abuso de poder político, levando em consideração que resta demonstrada no caderno a legitimidade e principalmente a normalidade do pleito suplementado no município de Parazinho. É com essas razões que requer o recorrido, que pugna o recorrido pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso. Obrigado, doutor Augusto. Relator, como vota? São dois recursos, um do Ministério Público, né? E esse do Ministério Público, quando chegou aqui no tribunal, a Procuradoria Regional Eleitoral alegou em preliminar a intempestividade do recurso lá do primeiro grau do Ministério Público, porque ele ultrapassou aquele prazo de 3 dias previsto no artigo 258 e também no artigo 7º, parágrafo 3º da Resolução 23478. E estou acatando dessa preliminar do Ministério Público e considerando o recurso intempestivo do Ministério Público do primeiro grau. Essa preliminar. Em relação à preliminar de intempestividade do recurso do Ministério Público, todos de acordo? O relator. E agora eu vou apreciar o recurso apresentado por Ateliano Carlos de Souza e pelo Diretório Municipal do Democratas em Parazinho. Quanto ao recurso apresentado por Ateliano Carlos de Souza e pelo Diretório Municipal de Democratas em Parazinho, presente os requisitos de habilidade, conheço da aludida e resignação. No mérito, em síntese, a tese recursal defende a prática de conduta vedada e abuso do poder político na eleição suplementar ocorrida em 2018, mediante a exoneração e contratação de 5 servidores, além da utilização de 2 motoristas no dia das eleições, vestindo camisa cuja cor remetia à campanha dos investigados ora recorridos. Para melhor compreensão da matéria, passemos à análise individualizada de cada uma dessas matérias. Conduta vedada, artigo 73, parágrafo 5º da Lei 9.504/97. Quanto à exoneração seguida da contratação de servidores temporários pelo município para o transporte de estudantes,
o recorrente afirma que incidiria a vedação prevista no artigo 73, parágrafo 5º da Lei das Eleições, que prescreve. Artigo 73. São proibidos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre candidatos aos pleitos eleitorais. Inciso 5º. Nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagem ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e ainda, de ofício, remover, transferir ou exonerar servidor público na circunscrição do pleito nos 3 meses que antecedem e até a posse dos eleitos sob pena de nulidade do pleito ou sob nulidade de pleno direito, ressalvados os seguintes casos. E eu continuo. O caso versado nos autos, porém, refere-se à eleição suplementar, cuja regulamentação consiste na resolução 07/2018 do TRRN, que em seu calendário estatuiu o dia 4/5/2018. Essa seria a data a partir da qual estariam vedadas aos agentes públicos as condutas escritas no artigo 73, inciso 5º e 6º, letra A da Lei 9.504. Na hipótese dos autos, todavia, contratações e exoneração de servidores supostamente irregulares ocorreram em data pretérita. Isto porque a exoneração de servidores ocupantes de cargos temporários de motorista, esses motoristas seriam Francisco Ezio da Silva Paz, Lindimar Pereira da Costa, João Garcia Neto e Rodrigo Roberto Dantas, foi publicado no Diário Oficial do Estado, ou no Diário Oficial do Município, em 12 de abril de 2018, enquanto a contratação de Baltazar Ribeiro Barbosa, Fernando dos Santos Silva, José Cosme da Silva e José Ildes Bernardino da Silva, e também de José Salustiano Batista Filho, ocorreu em 2 de abril de 2018. Então, foi antes daquele período proibido. Assim, considerando que ocorreram antes do período vedado, forçoso reconhecer a tipicidade das condutas sob o prisma do artigo 73, inciso 15 da Lei das Eleições. Ora, a hipótese de conduta vedada não comporta interpretação extensiva ou mesmo analógica, em observância aos princípios da legalidade estrita e da tipicidade, de modo que a conduta reputada ilícita sob tal aspecto deve ser almodar exatamente aos termos legalmente previstos na esteira do entendimento já sufragado pelo TSE. E eu cito um julgado aí do TSE e, na sequência, digo o seguinte: logo, a tese recursal de conduta vedada deve ser afastada, podendo o fato, contudo, ser analisado sob o prisma de abuso do poder político, o qual não está condicionado à referida limitação temporal, devendo, contudo, estar ligado às eleições. Aí eu passo a analisar o abuso do poder político. Sob tal aspecto, recorrente assevera que Carlos Veriano da Silva, valendo-se de sua condição de prefeito interino do município de Parazinho, em face da cassação da prefeita eleita no pleito de 2016, ao contratar e exonerar servidores temporários, teria obtido benefícios em favor de sua campanha, atingida a normalidade da disputa eleitoral. Ademais, sustenta que 2 destinados servidores prestaram serviço à Justiça Eleitoral, transportando os eleitores no dia do pleito e que teriam utilizado vestimenta na cor vermelha em suposta remissão à campanha dos investigados ora recorridos. Compulsando os autos, verifique que 5 demissões de motorista ocorreram antes de escoar o prazo para oferecimento de defesa em processo administrativo. E quanto às contratações, não foi juntada aos autos cópia do processo seletivo dos novos servidores, o que poderia eventualmente demonstrar de forma duvidosa a excepcionalidade da contratação realizada. Todavia, em que pese possível irregularidade na cotação e exoneração de 5 servidores temporários, não verifico de forma clara e inconteste a necessária gravidade para afetar a normalidade do pleito. Com efeito, tal elemento consiste em requisito indispensável à configuração do abuso do poder, sem o qual não há como se determinar a aplicação de medida tão gravosa, conforme decidido recentemente pelo TRE-PB, nos autos da ação de investigação judicial eleitoral 20751, em acordo publicado no DJE de 11 de novembro de 2019, sob a relatoria do juiz José Ricardo Porto, que eu transcrevo também outro julgado. E, na sequência, digo o seguinte: no caso, a eventual contratação irregular de 5 servidores atingiu um pequeno percentual de 0,13% do eleitorado que efetivamente votou na eleição suplementar, conforme dado extraído do sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral.
De mais a mais, ainda segundo referido dados, a diferença percentual dos votos válidos entre o primeiro e o segundo candidato foi de apenas 17%, obtendo Carlos Veriano 2.208 votos, enquanto Atiliano o quantitativo 1.576 votos. Não se tratando, portanto, de uma disputa tão acirrada em que a contratação de 5 servidores tem interferido na normalidade do pleito. Eu cito alguns julgados nesse sentido, inclusive contra a eventual contratação irregular de poucos motoristas, também cito julgados, que é o caso mencionado. Assim, quanto à eventual irregularidade de exoneração e contratação de 5 servidores, não vislumbra gravidade suficiente para alterar o resultado sufragado nas urnas. Noutra senda, no pertinente aos 2 motoristas que transportaram o eleitor no dia das eleições, cumpre tecer as seguintes considerações. Primeiramente, é possível verificar que tais servidores, de fato, realizaram o transporte de eleitores na eleição suplementar. Todavia, assim o fizeram a serviço da Justiça Eleitoral e não mediante transporte regular de eleitores. Quanto à utilização de camisa na cor vermelha, as fotografias de folha 21 e 23 e a medida de folha 24 demonstram o uso desta vestimenta. Todavia, conforme destacado pelo juiz da zona eleitoral, eu passo a ler o que ele escreveu na decisão dele. Não se visualizaram outros caracteres em sua roupa, como, por exemplo, broches ou adesivos, que apontem a efetiva propaganda eleitoral naquele momento. Tal fato é corroborado pelo depoimento das testemunhas ouvido em juízo. Percebe-se que todos os depoimentos escolhidos são enfáticos em afirmar que os motoristas que trabalham no dia da eleição, transportando os eleitores, estavam usando roupas com as cores iguais à da campanha dos investigados Carlos Veriano, qual seja, a vermelha, não restando dúvida em relação a esse fato. No entanto, também se extrai depoimentos supramencionados que não houve, por parte dos motoristas, o pedido explícito de votos, como narrado na inicial, limitando-se a conduta à utilização de roupas com cores parecidas à da campanha, sem existência de outros elementos que apontem para a colheita de votos. Os fatos narrados na inicial não tiveram o condão de afetar a normalidade e legitimidade das eleições suplementares de 2018, requisito necessário para a configuração do abuso do poder político, bem como não seria suficiente para desequilibrar o pleito em favor dos investigados e afetar a normalidade e legitimidade das eleições. De se considerar que a mera utilização de camisa com a cor de campanha do investigado, sem outras condutas materiais que demonstrem a efetiva prática de pedido de votos, por si só, não é capaz de ensejar a condenação postulada, foi o que destacou o juiz na sua sentença. Acerca da utilização de camisetas em supostas emissões cor da campanha, já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral e Vossa Excelência tem um voto e está disponível, não vou ler o acordo. No caso, corroborando o posicionamento sufragado pelo magistrado sentenciante, na esteira dos precedentes acima colacionados, entendo que a utilização de camisa vermelha por este motorista, por si só, sem qualquer outro elemento que pudesse remeter à campanha dos investigados e ao pedido de votos, não ostenta gravidade bastantes, clara e duvidosa, a afrontar a paridade de armas no embate eleitoral e impor sanções deveras gravosas prescritas no artigo 22 da Lei Complementar 64, alterando, inclusive, o resultado das urnas em eleição já suplementar. Ante o exposto, acolhendo a plena de intempestividade suscitada pelo Ministério Público Eleitoral, que no segundo grau, voto pelo não conhecimento do recurso interposto pelo Ministério Público, em atuação na 52ª Zona, e em relação ao recurso apresentado por Atiliano Carlos de Souza e pelo Diretório do DEM, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo conhecimento e desprovimento. É como voto. O Carlos Wagner, como vota, Vossa Excelência. Senhor presidente, egrégio tribunal, eu tive a oportunidade de analisar detidamente esses autos, esse processo, e quanto ao recurso apresentado pelo Ministério Público Eleitoral, já foi deliberado por esta Corte pelo seu não conhecimento, pela intempestividade. No que toca ao recurso eleitoral interposto por Atiliano Carlos de Souza e o Diretório Municipal de Democratas em Parazinho, eu tenho algumas considerações a fazer, mas já antecipo, senhor presidente, que irei acompanhar o eminente relator, mas por motivo diverso.
Em princípio, é interessante observar como funciona a dinâmica eleitoral, e eu tenho observado em estudos que tenho feito a respeito dessa matéria, que os candidatos e partidos políticos, para evitar um possível enquadramento ou em conduta vedada, que são os artigos 73 a 78 da Lei 9.504, ou para não se enquadrar na hipótese de captação ilícita de sufrágio, 41A, ou mesmo a captação ilícita de recursos ou gastos em campanha eleitoral, artigo 30A, que são todos da Lei das Eleições, 9.504, muitos antecipam determinadas condutas que são condutas antijurídicas, condutas aparentemente ilícitas, mas fazem fora do período de campanha eleitoral, justamente por quê? Porque as condutas a que me referi da Lei 9.504 só podem ser caracterizadas se for no período eleitoral. O abuso do poder econômico, o abuso do poder político, o abuso da comunicação social, ou a utilização de veículos irregularmente, de transporte de veículos, isso pode ser plenamente configurado, caracterizado, no período que antecede o pleito eleitoral, o período eleitoral, de campanha eleitoral, na pré-candidatura ou mesmo antes das convenções partidárias. O que eu observo é que partidos e candidatos praticam uma série de irregularidades que poderiam facilmente caracterizar as condutas tipificadas, todas elas, na Lei das Eleições, justamente por quê? Porque a jurisprudência consolidada, não apenas pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas por quase todos os tribunais regionais eleitorais, é que só se reconhece abuso de poder, em quaisquer das suas formas, se houver a presença de um elemento de gravidade, se for grave. Ou seja, se essas condutas fossem praticadas dentro do período eleitoral, seriam reconhecidas como condutas vedadas. Seriam reconhecidas, muito possivelmente, como captação ilícita de sufrágio ou outra que melhor adequasse à hipótese. Esse é um fenômeno que me preocupa, porque, no caso de uma eleição suplementar, que ela já é menor do que uma eleição curta, como é a eleição tradicional, que é apenas de 45 dias, os candidatos e partidos políticos eles se sentem como se fosse numa arena de imunidade, porque somente uma contratação de uma grande quantidade de pessoas pelo então gestor municipal é que poderia se cogitar de um abuso de poder político. Se ele gastar rios de dinheiro, é que possivelmente poderia se cogitar num abuso de poder econômico. E abuso do poder da comunicação social e assim por diante. Mas nesse caso aqui, o que nós temos? Nós temos uma ausência de fôlego probatório para reconhecer essa gravidade. Porque as condutas são condutas que acontecem. É um gestor que assumiu a prefeitura de Parazinho, um município que tem 4.200 eleitores, um município que tem um município razoável em termos de eleitores, em que se aponta duas condutas. A primeira delas seria uma demissão, aquilo que se acontece muito, que é demitir quem é indesejado na administração pública e contratar quem quiser. E que possivelmente pode ser o seu cabo eleitoral, pode auxiliá-lo na conquista de votos. Então, pessoas correligionárias, contratos correligionários, com a conduta que sempre se observou dentro da gestão municipal. Então, você contrata os amigos e demite os eventuais inimigos. E a outra seria transporte de pessoas no dia da eleição. São duas condutas. Por dois desses motoristas contratados sem observar, digamos, um concurso público ou um procedimento administrativo de seleção, alguma coisa assim. Não foi juntado aos autos aqui a
esse procedimento de seleção, não houve a juntada. Também a exoneração ou a demissão, não sei nem se foi demissão ou exoneração, foi feita sem o devido processo legal dos anteriores. Então, essas condutas, eu não tenho dúvida nenhuma, que seriam perfeitamente enquadradas, tipificadas como conduta vedada. Mas aí nós temos que nos adaptar à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que exige o quê? A gravidade. A gravidade que seria o caso de quê? No caso de contratação, que houvesse uma prova que demonstrasse que aquelas pessoas contratadas seriam utilizadas justamente para causar duas coisas que se protegem no âmbito do abuso de poder, que é a liberdade de voto e o equilíbrio entre os candidatos. São os dois bens jurídicos que são tutelados quando se combate o abuso de poder em quaisquer das suas esferas. Então, teria que ter uma prova realmente muito forte para dizer assim, olha, esses 5 foram os grandes articuladores e fizeram com que o candidato vitorioso, que é o ora recorrido, ganhasse por uma margem aproximada de 700 votos, que foi exatamente o resultado final dessa eleição suplementar, uma diferença de aproximadamente 700 votos. Teria que ser uma prova que o juiz explorasse na instrução exatamente que papel esses 5 motoristas contratados irregularmente exerceram nesse período, seja antes ou seja durante a campanha eleitoral. Do outro lado, nós temos uma outra conduta que é apontada, que seria utilizar uma camisa vermelha no dia, um deles, na verdade, utilizando camisa vermelha, que seria... os dois utilizando, né? Dirigindo os carros, que seriam os ônibus escolares, que estariam à disposição da Justiça Eleitoral, naquele dia do pleito eleitoral, e teria alguma ligação com o candidato recorrido, né, que seria a cor vermelha. Essa também é uma mera ilação. Por quê? Porque se a prova tivesse sido conduzida assim, que aquela pessoa tivesse com a camisa vermelha parado nas paradas, várias paradas que existem nas comunidades interioranas daquele município, dissesse, olha, você só sobe se for votar no nosso candidato. Se tivesse uma prova nesse sentido, eu poderia dizer que haveria aí um abuso do poder político, mas não tem. Se há alguém que veste vermelho, que vai conduzir um veículo, diz muita coisa. Não diz muita coisa. É verdade. Não tem muita potencialidade de dizer que alguém usar vermelho. Claro que tem uma simbologia. Não há dúvida nenhuma que há uma simbologia. Alguém vermelho é a cor do candidato, que é exatamente o prefeito do momento, que assumiu no lugar da prefeita cassada. Ele tem uma simbologia, mas não ao ponto de desequilibrar uma eleição. E é por isso que, por essa circunstância, já a ausência do fôlego probante para demonstrar essa gravidade, é que eu estou acompanhando o relator na conclusão. Mas não aqui afastando o quê? A gravidade. Não estou dizendo aqui que não existe uma gravidade, pelo menos na prova indiciária. Pelo menos nesses elementos que foram apontados aqui, existe uma certa gravidade, mas não ao ponto de se alcançar a gravidade exigida pelo Tribunal Superior Eleitoral e por esta Corte também. Inclusive, o Ministério Público, no parecer, que eu tive muito cuidado de ler, invoca um precedente de relatoria do juiz José Dantas, onde reconhece o abuso do poder político em uma situação que não acredito seja similar, mas tem uma certa semelhança pelas especificidades do caso concreto, até porque é muito difícil ter um caso rigorosamente idêntico a outro. Aqui eu vou me valer das lições do nosso querido professor Ricardo Tinoco, na palestra, que afirmou que não existe nenhum caso rigorosamente idêntico a outro, na palestra de sábado que proferira. Então, diante dessas peculiaridades, senhor presidente, eu reconheço que, de fato, não há prova suficiente para reconhecer o abuso de poder político alegado. A conduta aqui vedada não há possibilidade, porque o período foi fora do período do interregno da campanha eleitoral, não há como reconhecer nesse sentido. Alguns argumentos aqui que foram invocados pelo eminente relator, eu não concordo, que é o fato, por exemplo, de que
a diferença entre o primeiro e o segundo colocado foi uma diferença significativa, ou seja, o resultado, segundo a jurisprudência do TSE, ela é indiferente. Pode haver uma prática de abuso de poder político ou poder econômico, e mesmo assim um candidato que praticou isso perder. Só porque às vezes se pergunta e a gente não sabe, né? Certo. Não lembra aí, por isso que eu coloquei só para ilustrar. Mas na aí realidade eu considero razoável, 700 votos para um total eu de acho que é um 4.000 reforço votos. de argumentação. Eu acho mais do que efetivamente um argumento que por si só possa se defender. Claro, aqui é uma diferença significativa, considerando uma eleição Se com fosse esse número de 50 eleitores, votos, é uma diferença mesmo com 5 significativa. eleitores já seria outra coisa. Mas Oi? 700, estou dizendo, se fosse 50 votos, com 5 contratações, eu acho que já teria outro peso. Né? Mais 700. Pois é, exatamente. O fato, por exemplo, de outro argumento utilizado por Vossa Excelência, se Vossa Excelência me permite, é que essas 5 pessoas contratadas irregularmente representaria 0,17%. Só o percentual também. Claro, é só o opter dictum, né? Eu entendo que, na verdade, depende muito. Você pode ter 5 pessoas que, na verdade, influenciam uma camada de 1.000 eleitores. Por quê? Porque ele é o cabo eleitoral, os cabos eleitorais, esses 5, daquela comunidade. Uma cidade que tem muita comunidade aqui, não é o caso de Parazinho, é Macaíba. Então, às vezes, você tem ali 2 ou 3 cabos eleitorais na cidade de Macaíba, que exerce, exatamente, exerce uma influência muito grande, né, nas respectivas comunidades. Então, são realmente circunstâncias diferentes. Então, senhor presidente, me excusando pela demora, pelo alongamento do meu voto, eu acompanho o relator, mas com essas considerações e essas fundamentações. Senhor presidente, em relação aos motoristas, alegou-se que ele usou, na realidade ele usaram as camisas, né? 2 não fizeram pedido de votos, nem tinha identificação nenhuma. E outra coisa, eles estavam lá à disposição da Justiça Eleitoral. Parece que ele foi requisitado, no interior tem muito isso, não tem transporte para fazer transporte público, né, disponível para a Justiça Eleitoral pede o transporte e pede também o motorista. Esse motorista foram indicados pelo prefeito para fazer o transporte legal. Então eu acho que a fiscalização deveria ter sido da juíza, porque ele estava ali a serviço da juíza ou do juiz, ele estava a serviço da Justiça Eleitoral. Perfeito. Para configurar um abuso de poder político, eu entendo que teria que ter mais alguma coisa. Não é só a pessoa que está a serviço da Justiça Eleitoral com a camisa vermelha. Vermelha que é abuso de poder político. Não, ele teria que estar fazendo alguma ação em que pudesse captar ou sugerir que o eleitor votasse naquele sentido daquele candidato supostamente que estaria ao abrigo daquela atuação dele ali. Então, por essa circunstância, eu só faço a complementação e acompanho o relator, senhor presidente. Doutor José Dantas de Paiva, como vota Vossa Excelência? Eu também acompanho o relator e acrescento aos argumentos do relator os argumentos também acrescentados pelo doutor Carlos Wagner, que eles não se conflitam entre si, pelo contrário, eles se complementam, né? Se for analisar direitinho o artigo 30 da Lei das Eleições, você pode pegar todos os argumentos que foram trazidos aqui, tanto pelo voto do relator quanto os que foram agora levantados pelo Dr. Carlos, e eles, de fato, eles levam a esse convencimento que, no caso concreto, o relator andou bem na hora que votou. E o caso no qual nós julgamos, o caso que foi citado pelo Dr. Carlos, naquele caso, naquele processo, eram 119 servidores que foram contratados, irregularmente. Irregularmente. Então, aí ficou plenamente caracterizado o abuso do poder político, né? Mas no caso concreto aqui eu acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Ricardo Tinoco. Com o relator, senhor presidente. Doutora Adriana Magalhães. Com o relator, senhor presidente. Doutor Fernando Jales. Com o relator, senhor presidente, e também como reforço argumentativo, não restou demonstrado, por exemplo, a espécie aparentemente era de contratações temporárias, aquelas para atender interesse público excepcional, e não foi feito aqui um cotejo entre as contratações nos anos subsequentes, nos anos anteriores. Por exemplo, aqui 2018, quantas foram as contratações em 2017, e assim um paralelo entre isso, em reforço à argumentação. Perfeito. Então eu também acompanho o relator, proclamo o resultado. O tribunal, unanimidade, negou provimento aos recursos nos termos do voto do relator, destacado as particularidades do voto do Dr. Carlos Wagner. Temos uma outra sustentação oral.
essa na prestação de contas número 3418, o ano 2017. A origem é Natal, o relator é a doutora Adriana Magalhães, requerente é o Partido da Social Democracia Brasileira, diretório estadual, o advogado doutor Doni Alisson. Ainda requerentes Valério Djalma Cavalcante Marinho, na qualidade de presidente, e também Elvétios Luiz Pinheiro Moraes, na qualidade de tesoureiro, e ambos assistidos pelo mesmo advogado. Está em mesa, doutora Adriana? Está em mesa, senhor Vossa presidente. Excelência tem a palavra e teremos sustentação oral. Tratam os presentes autos de prestação de contas anual do Diretor Estadual do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, relativo ao exercício financeiro de 2016, de acordo com a previsão contida na Lei 9.096 de 95. Em análise preliminar, a Seção de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias expediu o relatório de exame número 103 de 2017, verificando a ausência de diversas peças contábeis, solicitando a baixa dos autos em diligência para saneamento pela agremiação partidária. Os requerentes, intimados para suprir as falhas, apresentaram a petição e documentos de folhas 46 até 53. Retornando os autos à SACEP, foi emitido o relatório para expedição de diligência número 64 de 2019, por meio do qual foram apontadas diversas ocorrências a serem esclarecidas pelo prestador de contas. Devidamente intimados, os requerentes novamente se manifestaram, apostando documentos. Com nova vista dos autos, a SACEP emitiu parecer conclusivo opinando pela aprovação das contas com ressalvas, em virtude da constatação de que as irregularidades encontradas representam baixo percentual do total de recursos movimentados. Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela desaprovação das contas. Intimado a apresentar defesa, o partido peticionou as folhas 102 a 105, prestando os esclarecimentos e justificativas que entendeu pertinentes, pugnando ao final pela aprovação das contas com ressalvas. Instada mais uma vez a se manifestar, a outra Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas de igual modo. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Doutor Doni Alisson, eu estou vendo aqui o voto da relatora no sentido da aprovação das contas com ressalvas. Então, não sei se algum dos pares, se tiver alguma divergência, eu abro a palavra a Vossa Excelência. Então, a relatora com a palavra. Pois não, como o presidente já adiantou, atendendo inclusive ao pedido formulado pelo próprio prestador de contas, que indicou, pediu textualmente a aprovação das contas com ressalvas, eu estou dizendo naquilo que importa, que em virtude da subsunção do caso concreto aos precedentes que eu citei, em que os valores glosados se apresentam em percentual inexpressivo diante do total declarado nas contas, de rigor a adotar a solução jurídica para a prestação de contas em exame, devendo a mesma, ante os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ser aprovadas com ressalvas. E eu estou determinando de igual modo, com relação aos gastos realizados com recursos do fundo partidário tido por irregulares e os recursos de origem não identificada, determinando então a devolução da quantia de R$ 22.113,18, nos termos dos artigos 60 e seguintes da Resolução TSE 23464 de 2015. Então, em harmonia com os pareceres técnicos e do Ministério Público e também em atenção ao pedido do próprio prestador de contas, eu encaminho meu voto pela aprovação com ressalvas das contas do Diretório Estadual do PSDB relativas ao exercício financeiro de 2016, devendo ser devolvido, então, o valor de R$ 22.113,18, com a devida atualização monetária. Como voto, senhor presidente? Doutor Fernando Jales. Com a relatora, senhor presidente. Desembargador Cornélio. Doutor Carlos Wagner. Com a relatora, senhor presidente. Doutor José Dantas. Com a relatora, senhor presidente. Doutor Ricardo. Com a relatora. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto da relatora. Tem um processo agora que depende de pauta, que é o embargos de declaração na prestação de contas número 1140, dígito 29, ano 2018, relatoria do Dr. Carlos Wagner, embargante Iverkton Jardismar Lima da Silva, o advogado Dr. Caio Vitor. Está em mesa? Está em mesa, senhor Vossa presidente. Excelência tem a palavra. Trata-se de embargo de declaração com efeitos infringentes, oposto por Iverkton
Jadismar Lima da Silva, candidato não eleito ao cargo de deputado estadual, contra acórdão prolatado por esta Corte Eleitoral na sessão ordinária ocorrida no dia 26 de novembro de corrente ano, que julgou desaprovadas as contas de campanha do embargante, cujo teor da ementa do acórdão se encontra descrito no relatório. Em suas razões recursais, o embargante assevera que o acórdão embargado, ao concluir não ter sido demonstrada a emissão de cheque nominal em benefício do fornecedor de campanha, deixou de se manifestar sobre os documentos adicionais por ele apresentados, no intuito de comprovar a realização de despesas por meio de cheque em relação ao serviço de coordenação de campanha prestado por José Rafael Duarte Júnior. Além disso, alega que a ausência de juntada de cópia do cheque nominal emitido para o pagamento da despesa foram suprida pela apresentação de outros documentos, entre os quais contrato e o recibo constante no ID 258821, que deixaram, no seu entender, de ser valorados por esta Corte Regional. Pugna ao final pelo provimento dos embargos com efeitos infringentes. É o relatório, senhor presidente, que estou trazendo esse processo, independentemente de pauta, conforme permite o artigo 1024, parágrafo 1º do processo civil. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, esta Corte, por ocasião do julgamento da prestação de contas, examinou a documentação, inclusive o contrato e o recibo, e ao julgar as contas de campanha do embargante, levou em consideração a integralidade do conjunto probatório existente nos autos. E expressamente afirmou o acórdão recorrido que o recibo de pagamento apresentado pelo prestador de contas não houve a indicação do número de cheque emitido, apenas informando tratasse de cheque avulso do banco Bradesco. Esta Corte, portanto, enfrentou exaustivamente a prova a que foi submetida a julgamento, não estando configurados quaisquer vícios de julgamento previstos para a hipótese da via recursal dos embargos declaratórios, sobretudo porque ficou assentado no entendimento deste regional que é necessária a apresentação de cópia do cheque nominal emitido em nome do fornecedor da campanha como suficiente para eliminar eventual inconsistência relativa ao saque realizado por terceiro, não indicado como beneficiário na prestação de contas. Situação não verificada no caso concreto. Diante disso, considerando que se vislumbra o eventual propósito de pré-questionamento da matéria ventilada para fins de interposição de recurso especial eleitoral, entendo que, e assim voto, por conhecer, porém desprover os embargos de declaração postos por Ivecton Jadismar Lima da Silva, por não se encontrarem presentes quaisquer dos vícios processuais aclaratórios por ele suscitados. É como voto, senhor presidente. Alguma divergência? Com o relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, a prestação de contas número 50, dígito 69, ano 2017, relatoria do Dr. Carlos Wagner, requerente Partido Republicano da Ordem Social, Diretório Estadual, advogado Dr. Paulo Henrique Marques Souto, requerentes Alberto Dixon de Lima, na qualidade de presidente, e Paulo Henrique Barbosa Xavier, ambos assistidos pelo mesmo advogado do partido. Está em mesa? Está em mesa. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de prestação de contas apresentado pelo Diretório Estadual do Partido Republicano da Ordem Social, PROS-RN, referente ao exercício financeiro de 2016. Em relatório de exame preliminar, a seção de análise de contas eleitorais e partidárias constatou a ausência de peças obrigatórias, sugerindo a intimação do partido requerente para apresentação da documentação faltante. A agremiação partidária, por oportuno, juntou documentos e a unidade fiscal procedeu posteriormente ao relatório de exame da expedição de diligências, por meio do qual sugeriu a intimação para que fossem esclarecidas as falhas apontadas. No entanto, a agremiação partidária deixou transcorrer em áubios o prazo concedido para a manifestação e, através de parecer conclusivo, o órgão técnico opinou pela desaprovação das contas, por entender persistirem as seguintes irregularidades. Primeiro, não apresentação de peças contábeis obrigatórias consistentes
em comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil da escrituração contábil digital, parecer da Comissão Executiva do Conselho Fiscal do partido sobre as respectivas contas, demonstrativo de receitas e despesas devidamente preenchido, uma vez um demonstrativo apresentado encontrar-se zerado, recebimento de recursos privados, outros recursos oriundos de sobras financeiras de campanha, seu devido registro no demonstrativo apropriado, e, por fim, omissão de despesas e da respectiva comprovação relativas às atividades administrativas ordinárias do partido. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral requeriu a intimação do prestador de contas para manifestar-se acerca dos vícios elencados no parecer e, cumprida a diligência, em que o prestador não se manifestou, a Procuradoria, ao final, opinou pela desaprovação do balanço contábil. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência. Senhor presidente, existem 3 pontos, grupos de irregularidade, que foram de falhas, inconsistências que foram apresentadas pelo órgão técnico. Posso afirmar de início que na hipótese de inexistir valores a serem devolvidos ao erário por não ter sido verificado o recebimento de recursos de origem não identificada de fontes vedadas e não ocorrido malversação de recursos públicos, resta impossibilitada a sanção prevista no artigo 37 da Lei dos Partidos Políticos. O Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a aplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, desde que atendidas algumas dos requisitos tanto apontados por aquela Corte especial. As receitas auferidas pelo partido na ordem de R$ 133,31 no exercício 2016 constituíram-se unicamente de recursos privados oriundos de sobras financeiras de campanha e outros recursos, não tendo havido recebimento de recursos do fundo partidário. Esses vícios, incluindo, sobretudo, a ausência de peças contábeis obrigatórias e falta de anotação de sobras financeiras, em princípio não comprometem, porque comprometem a análise da movimentação financeira e patrimonial, porque se constituem em mera falha formal. Posso ainda afirmar que o órgão fiscal apontou a ausência de uma série de documentos, peças contábeis obrigatórias. Essa ausência de apresentação de documentos representa apenas vício formal, na medida em que não trouxe prejuízo à análise da movimentação financeira declarada pelo prestador de contas. Também configurou impropriedade apenas formal a ausência de anotação de receitas oriundas de sobras financeiras de campanha na peça demonstrativa de sobras de campanha financeira recebida, uma vez que a Justiça Eleitoral teve acesso aos dados relativos aos mencionados recursos nos extratos bancários, no livro diário e na peça demonstração de resultados do exercício acostados aos autos, conforme apontou o órgão fiscal em seu respectivo parecer. Outro ponto que foi identificado pela Comissão de Análise de Contas Eleitorais diz respeito à ausência de registro de receitas e despesas na peça demonstrativa de receitas e gastos e da omissão de despesas e da respectiva comprovação relativas às atividades administrativas ordinárias do partido. Neste caso, a omissão de receitas e despesas financeiras ou estimáveis em dinheiro relacionadas aos gastos ordinários é causa suficiente para desaprovação das contas, e na hipótese dos autos, se pode dizer que o demonstrativo de receitas e despesas acostadas aos autos foi apresentado sem qualquer informação acerca do recebimento de recursos e realização de despesas pelo prestador de contas, o que não se coaduna com a movimentação financeira identificada na peça demonstração do resultado do exercício e nos extratos bancários, bem assim da necessária existência de receita e despesas financeiras ou estimáveis vinculadas à manutenção e funcionamento da sede da agremiação. Foi identificado, além disso, pelo órgão contábil, a omissão de despesas financeiras ou estimáveis em dinheiro com a consequente
a ausência de documentação comprobatória relativa às atividades administrativas ordinárias do partido. Na espécie, acrescento, as omissões do prestador de contas relativas a receitas arrecadadas ou despesas executadas ensejaram prejuízo à fiscalização da escrituração contábil da Justiça Eleitoral, pela Justiça Eleitoral, pois inviabilizaram a verificação da conformidade dos recursos efetivamente auferidos e gastos no exercício com a movimentação financeira declarada no ajuste contábil, situação agravada no exame do caso concreto pela inércia do prestador de contas em promover o esclarecimento dos fatos, repercutindo em prejuízo à transparência, regularidade e confiabilidade das contas. Por isso, diante desse cenário, em harmonia com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de desaprovar as contas apresentadas pelo Diretório Estadual do Partido Republicano da Ordem Social, PROS-RN. Como voto, senhor presidente? Doutor Zé Dantas. Com o relator, senhor presidente. Doutor Ricardo Tinoco. Com o relator. Doutora Adriana Magalhães. Com o relator, senhor presidente. Doutor Fernando Jales. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Cornélio. Com o relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Temos aqui na plateia a doutora Rayane, chegou ali, está caladinha. Bem-vinda, doutora Rayane. Juiz eleitoral aqui na capital. Na sequência, recurso eleitoral número 2125, o ano 2019. A origem a 40ª zona eleitoral, município de São Francisco do Oeste. Relator, juiz eleitoral José Dantas de Paiva. Recorrentes, Partido da Social Democracia Brasileira. Diretório Municipal, advogado doutor Richelle Regis Raulino, RRR. Recorrido Igor Magalhães Almeida. Não há advogado habilitado nos autos. Processo em mesa. Está em mesa, senhor Vossa Excelência presidente. tem a palavra, se puder abreviar. Resumir. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, do município de São Francisco do Oeste, contra a decisão proferida pelo juízo da 40ª zona eleitoral, que deferiu o requerimento de transferência eleitoral de Igor Magalhães de Almeida para o mencionado município. O recorrente pede a reforma da sentença de primeiro grau, sob o argumento que o mencionado eleitor não reside nem possui qualquer outro vínculo com o município de São Francisco do Oeste apto a configurar o seu domicílio eleitoral. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do recurso e o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como voto a Vossa Excelência. Senhor presidente, eu vou fazer um resumo do voto e vou para a parte conclusiva. De fato, esse eleitor que teve a transferência deferida pelo juízo do primeiro grau, ele não comprovou qualquer vínculo, quer seja patrimonial, trabalhista ou residência no próprio município, ou até mesmo afetiva, como vinha reconhecendo esta Corte. E por não comprovar, apenas juntou um contrato de locação entre ele e provavelmente uma sogra dele, que também não foi comprovado esse vínculo afetivo, é que nós estamos em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, votando pelo conhecimento e provimento do recurso eleitoral para reformar a sentença e indeferir a transferência de domicílio eleitoral do eleitor Igor Magalhães de Almeida para o município de São Francisco do Oeste do Rio Grande do Norte, e é como voto, senhor presidente. Doutor Ricardo Tinoco. Senhor presidente, eu vejo que o voto do relator perfilha mais ou menos o entendimento que eu venho sustentando nessa corte já há algum tempo, a propósito daquilo que eu afirmo ser a insuficiência da mera relação afetiva ou de parentesco, muitas vezes até longínquo, entre o pretendente à transferência, o eleitor, e algum parente seu. Se não me engano, no caso concreto, a sua sogra, ex-sogra, aliás, parece. Talvez até uma ex-sogra, né? E não ficou comprovado não há muita fato, clareza. Não há clareza nos autos que clareza. ela de fato seja a sogra dele. Eu quero só rapidamente aproveitar o ensejo para dizer que aquela minha posição não é uma posição, vamos assim dizer, extremada ou ortodoxa
eu tenho, inclusive, abrandado essa compreensão com relação àquilo que também se convencionou chamar de vínculo comunitário. Por exemplo, se o eleitor mostrar que tem algum tipo de liame, mantém algum tipo de liame com aquela comunidade, seja em razão de serviços prestados, ou mesmo em face do seu patrimônio, algum tipo de atividade paralela, eu acredito que isso justifica, porque, óbvio, todos nós sabemos que o conceito de domicílio eleitoral não se identifica com o conceito de domicílio civil, como é por demais sabido, não somente na atualidade. Agora, o vínculo afetivo, nesse conceito, mora um certo risco, porque ele pode ser um vínculo perene ou desprovido de qualquer perenidade. E é exatamente em razão desse perigo, desse risco, que eu venho mantendo essa compreensão, que agora, com muita felicidade, eu vejo o doutor Zé Dantas também se aproximando dessa compreensão. Então, apenas para fazer esse discrime em relação à natureza do domicílio, a natureza do vínculo afetivo, se comparado a outros vínculos, como é o caso do vínculo comunitário, eu quero homenagear aí a posição que foi sufragada no voto do Dr. Zé Dantas e acompanhá-lo na integralidade. Interessante. No caso anterior, que gerou o debate, era um futuro sogro, né? Não, agora era companheiro e companheira. Não, mas o contrato de locação era o futuro sogro. Agora não, agora é uma ex-sogra. É uma ex-sogra. E é muito frágil esse vínculo. Não, mas aí, assim, eu acredito que o contrato de locação que está sendo desacreditado, seria interessante, ao final, dado o provimento, encaminhar para que seja apurado aí eventual ilícito praticado, se for o caso, né? Se for o caso. Doutora Adriana... Existe até, senhor presidente, uma portaria do juiz do primeiro grau que expede uma portaria reproduzindo os mesmos artigos da lei e dizendo que poderia levar em consideração o contrato de locação desde que ele fosse registrado, né? E esse documento, o contrato em si, que também é muito simples, é de uma lauda só, por si só também ele é frágil. Então todas as provas que ele tentou juntar não tem como fortalecer e amparar uma decisão no sentido de deferir. Então todas as provas são frágeis, inclusive o contrato em si, que foi firmado entre ele e o eleitor, que requer a transferência, e a suposta, entre aspas, sogra, né? Então, tanto o contrato quanto o vínculo afetivo são questionáveis nesse caso. E em função disso é que nós estamos provendo o recurso. Doutora Adriana Magalhães, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, muito embora eu tenha abraçado nos últimos julgamentos essa visão mais elástica que o próprio Tribunal Superior Eleitoral tem acerca da matéria, eu enxergo nesse caso concreto muita semelhança com aquele de minha relatoria, na qual havia um contrato de aluguel formalizado entre companheiro e companheira, e na diligência do oficial de justiça, naquele caso, não foi encontrado o eleitor e o próprio sogro afirmou na ocasião que o genro vivia na cidade de São Paulo, como me parece ser o caso aqui também. Na diligência do oficial de justiça, a suposta sogra disse tratar-se de seu genro e que ele residia na cidade de São Paulo. E há ainda um outro elemento. Nesse caso concreto é que o contrato de aluguel vigia pelo prazo de 1 ano, tão somente. Então, nesse caso específico, por enxergar que não há semelhança alguma com aqueles outros que nós julgamos, eu vou acompanhar o relator para dar provimento ao recurso e concordar que, de fato, não há aqui nos autos, e eu dei uma folheada breve no processo para ver que, de fato, não há motivo para que se defira, então, a transferência de domicílio eleitoral deste eleitor recorrente. Doutor Fernando Jales. Senhor presidente, eu também acompanho o relator. Acredito que naquela hipótese também, que tratamos no outro, né, no julgamento da relatoria da doutora Adriana, chegou-se à conclusão aqui de que se ele demonstrasse esse vínculo com a esposa, né, acho que na época era uma união estável, acredito, não seria necessário. Até o desembargador Cornélio, na ocasião, disse: esse contrato vem aqui para uma espécie de tentativa, né, porque aqui seria mais ou menos a hipótese. Se ele demonstra esse vínculo matrimonial com a filha, né, não teria necessidade
a rigor do contrato de locação, algo nesse sentido. Em razão disso, eu acompanho o relator. Desembargador Cornélio Alves. Com o relator. Dr. Carlos Wagner. Senhor presidente, eu vou acompanhar o relator agora, considerando que naquele caso anterior, que debatemos muito sobre a matéria, ficou, pelo menos na minha compreensão, na minha leitura, configurada a existência de um vínculo familiar, um vínculo afetivo. Não se pode negar a existência de um vínculo afetivo na união estável. Não existe apenas vínculo afetivo quando há um casamento matrimonial. Nós temos várias formas de famílias, né, formas variadas de família. E no caso aqui, diferentemente daquele outro caso, que embora seja muito semelhante, mas não é igual, aqui não há prova da existência desse vínculo familiar. Inclusive está em determinado trecho do voto a menção que o oficial de justiça colheu da pessoa que lá residia, que somente essa informação dizia que o eleitor, o suposto eleitor, seria genro da informante. Não foi sequer mencionado o nome da filha da senhora Edileuza, que seria a pessoa, né, onde reside lá naquela localidade, que seria esposa do eleitor recorrido, além de não haver nos autos nenhum elemento probatório apto a demonstrar o aludido vínculo familiar. Então aqui tem, na verdade, dois argumentos fortes: a impossibilidade de se reconhecer o contrato de locação, né, tudo bem, e também a inexistência de prova, pelo menos suficiente, para demonstrar esse vínculo familiar. E por isso que, por essa circunstância específica, eu acompanho o eminente relator. É como voto. E nesse caso, faz-se o encaminhamento, doutor Zé Dantas, ao Ministério Público? Senhor presidente, poderia pensar nessa possibilidade, mas o próprio Ministério Público local não se encarregou disso. Deixa de lado, então. Então, proclamo o resultado. O Tribunal, na unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Na sequência, recurso eleitoral número 111, diz 49, ano 2018, a origem, 46ª Zona Eleitoral, município Ceará Mirim, relator Dr. José Dantas de Paiva, recorrente, Partido Liberal, advogado Dr. Felipe Augusto Cortez, recorrentes Manuel Soares de Miranda Neto e Alessandra Oliveira de Brito P. Miranda, ambos assistidos também por Dr. Felipe Cortez. Está em mesa, doutor Zé Dantas? Está em mesa, senhor Vossa Excelência tem a palavra. Cuide-se na origem de prestação de contas apresentada pelo Diretório Municipal do Partido Liberal em Itaipu, pertinente às eleições de 2018. Acompanhando o parecer do órgão técnico e do Ministério Público Eleitoral, o juízo da 46ª Zona Eleitoral desaprovou as contas, considerando as seguintes irregularidades. Primeiro, ausência de extratos das contas bancárias e depois omissão de gastos eleitorais consistentes na utilização de serviços advocatícios e contábeis. E resignado, o partido interpôs recurso eleitoral, alegando, em síntese, que não ter havido movimentação financeira e também ante a inexistência na resolução referente à prestação de contas de norma que determine sua reprovação por falta de especificação de despesas com serviços de advogado e contador. Com essas considerações, requereu o provimento do recurso de modo a reformar a sentença e julgar aprovadas as contas do Diretório Municipal do Partido Liberal de Itaipu. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? No parágrafo 1º faz uma ilação sobre a própria resolução e no parágrafo 2º, no voto, afirmamos o seguinte: a primeira irregularidade referida na sentença diz respeito à ausência dos extratos das contas bancárias abertas em nome da agremiação, os quais são documentos que devem compor a prestação de contas, que estão previstos na resolução de regência. O Tribunal Superior Eleitoral
de há muito tempo, entende que a omissão na apresentação de extratos bancários constitui irregularidade grave que compromete a confiabilidade das contas. Neste tribunal, apesar de haver para as eleições de 2018 o entendimento que os extratos bancários podem ser supridos por extratos eletrônicos, ele só se aplica naqueles casos em que o órgão técnico certifica a ausência de prejuízo quanto à transparência da movimentação financeira da campanha eleitoral. No caso dos autos, não há o suprimento dessa ausência por meio dos extratos eletrônicos. O órgão técnico certificou que o órgão partidário prestador das contas sequer indicou as informações pertinentes acerca da conta bancária, nem na presente prestação de contas, muito menos na base de dados do extrato eletrônico, contrariando naturalmente os artigos 10 e 56, inciso 1, a linha A, da Resolução 23.553 de 2017, impossibilitando a análise da movimentação financeira de campanha. De modo que, no caso dos autos, segundo o parecer técnico, a falta dos extratos bancários não foi suprida pela consulta à base de dados dos extratos eletrônicos, comprometendo, assim, a regularidade e confiabilidade da prestação de contas sob análise e exame. Assim, não vejo razão para discordar da conclusão da magistrada sentenciante quanto à existência da mencionada irregularidade, de modo a comprometer a regularidade da presente demonstração contábil. Por outro lado, com relação à segunda irregularidade apontada na sentença, como fundamento para a desaprovação da prestação de contas, consistente em suposta omissão de gastos eleitorais com os serviços de assessoria jurídica e contabilidade, verifico que a sentença de primeiro grau restou assentada em equivocada percepção da realidade fática presente na demonstração contábil, uma vez que o próprio órgão técnico reconheceu a regularidade das referidas doações. E aqui eu cito, transcrevo a manifestação técnica do órgão do Tribunal Eleitoral. De sorte que, não havendo a referida omissão de gastos com os serviços de assessoria jurídica e contábil, a prestação de contas deve ser reformada nesse ponto, mantendo-se, porém, a sua reprovação em face da ausência dos extratos e das informações bancárias aptos a comprovar a movimentação financeira do órgão partidário no que diz respeito às eleições de 2018. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a sentença que desaprovou as contas da recorrente, e é como voto, senhor presidente. Todos de acordo? Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Eu vou retomar aqui a ordem administrativa. Com relação ao calendário, alguma objeção? Então, Tem muita opção não, né? Hein? Tem muita opção. Tem muita opção não, exatamente. Essa sessão do dia 24, que é uma sexta-feira, pela manhã, e aí às 8 ou 9 horas? 9 horas? Então a sessão do dia 24 de janeiro fica aprazada para as 9 horas da manhã. E temos a sessão do dia 16, nós vamos aqui estar recebendo os juízes eleitorais e chefe de cartório, e a reunião vai ter início às 9 horas, vai se estender pela manhã e à tarde. Acontecerá lá no COGE, já desde então todos convidados a participar. É uma iniciativa da presidência e da corregedoria, e a minha sugestão é que a nossa sessão do dia 16, que é segunda-feira, está aprazada para as 14, que ela seja antecipada para as 13 horas. Certo? E aí a gente tem condições lá de prestigiar também a parte vespertina, sem trazer prejuízo aqui à sessão. Inclusive, eu tenho a sugestão da sessão de quinta-feira, agora, próxima, a gente já antecipar para as 13 horas. Alguma dificuldade nenhuma? Não. Então, a de quinta dessa semana e a da segunda, 16, às 13 horas. Quinta, 12 e segunda, 16. Então, eu vou pedir permissão, vou receber a doutora Rayane, então vou passar a presidência ao desembargador Cornélio. Obrigado.
receba a presidência e, na sequência, será julgado o processo 0601-5680, embargo de declaração na prestação de contas. O relator, Ricardo Tinoco de Góes. Com a palavra, relator. O processo é identificado por Vossa Excelência. Trata-se de embargo de declaração oposto por Alexandre da Conceição Nunes da Silva, em face de acordo deste tribunal, que por unanimidade de votos desaprovou sua prestação de contas de campanha nas eleições de 2018, cuja ementa foi redigida nos seguintes termos. Eu faço aqui o destaque da ementa do julgamento respectivo, já disponibilizado. Nas razões, o embargante alega que não foi a ele oportunizada a manifestação em relação à falha que ensejou a desaprovação das contas, referente à ausência de segregação em contas bancárias distintas de recursos de origem diversa, tendo em vista que no parecer preliminar não consta qualquer menção à referida irregularidade, apontada apenas no parecer conclusivo, sobre o qual não foi intimado para se pronunciar, nos termos previstos no artigo 75 da Resolução 23.553. Sustenta que, abre aspas, a falta do contraditório neste feito trouxe prejuízos efetivos ao embargante, pois que este poderia ter prestado esclarecimentos quanto à matéria levantada no parecer conclusivo, principalmente evidenciando que sua campanha não recebeu e movimentou recursos financeiros do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e doações privadas na mesma conta bancária, fecha aspas. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de sanar a omissão apontada, abre aspas, para a. Anular o acordo impugnado e devolver o prazo para manifestação quanto ao parecer conclusivo, ou b. Considerando o feito maduro para julgamento com o esclarecimento acima apontado, a adoção de efeitos infringentes para aprovar as contas do embargante, ou ainda c. Em caso de desprovimento, considerar pré-questionar o disposto no artigo 75 da citada resolução, e é o relatório, senhor presidente. Relatório aprovado, com voto, Vossa Excelência. Analisando as razões do embargante, verifico que, de fato, a irregularidade que deu ensejo à desaprovação das contas não consta do parecer preliminar, o qual só faz alusão às irregularidades relativas à omissão de gastos eleitorais e à realização de doação de recursos próprios por meio de empréstimo não comprovado. De modo que a falha relacionada à ausência de segregação de recursos diversos em contas bancárias específicas somente foi mencionada por ocasião do parecer conclusivo, sem a observância da necessidade de intimação do candidato para se manifestar sobre a nova falha, conforme estabelece o artigo 75 da Resolução 23.553. Nesse passo, reconhecendo a falha procedimental apontada pelo embargante, que diz respeito à falta de intimação para se pronunciar sobre irregularidade, a qual não teve a oportunidade de manifestação, proceda a análise dos esclarecimentos por ele trazidos nessa oportunidade acerca do ponto levantado no parecer conclusivo. Pois bem, no tocante à irregularidade em questão, cumpre dizer que o embargante apenas se limitou a afirmar que a sua campanha, abre aspas, não recebeu e movimentou recursos financeiros do Fundo Especial e doações privadas na mesma conta bancária, fecha aspas, sem trazer ao processo qualquer documento que comprove sua alegação ou que infirme o parecer técnico. Com efeito, ao se analisar os autos, vê-se claramente que as alegações do candidato não se sustentam, porquanto, conforme se pode observar no anexo 1 do parecer conclusivo, o extrato bancário eletrônico extraído do sistema SPC Web registra a movimentação de recursos provenientes do Fundo Especial de Campanha e de doações privadas em uma única conta, o que constitui violação aos artigos 10 e 11 da Resolução de Regência, conforme restou assentado no acórdão embargado. Além disso, as informações constantes no parecer técnico demonstram que houve recebimento de recursos do Fundo Especial e que despesas foram custeadas com esses recursos, contrariando as afirmações do embargante. Dessa forma, tendo em vista que os esclarecimentos apresentados não foram suficientes para sanar a irregularidade que motivou a desaprovação das contas, não há razões para o emprego de efeitos infringentes, ainda que haja o acolhimento dos embargos, a necessidade de integração do julgado, no tocante à apreciação da manifestação do candidato em relação à irregularidade reconhecida como grave. Então, aqui eu estou reconhecendo que realmente faltou conceder-lhe a oportunidade de contradita. Então, nesse aspecto, os embargos merecem acolhida, mas como ele também pugna pela concessão de efeitos modificativos,
No tocante a essa parte da pretensão recursal, eu estou concluindo, senhor presidente, por não reconhecer a motivação necessária para a concessão dos efeitos infringentes. Então, em conclusão, eu estou aqui dando provimento aos embargos para suprir o vício da omissão no tocante à apreciação da manifestação do candidato em relação à irregularidade da ausência de segregação de contas bancárias, segundo a sua origem, mas não conferindo ao caso os efeitos infringentes reclamados. Alguma divergência do voto do relator? Então, unanimidade nós temos do voto do relator. Na sequência, o processo número 6, prestação de contas 29/30 de 2016. Relator juiz Ricardo Tinoco de Góes. Requerente Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Com a palavra o relator. Traz prestação de contas do Diretório Estadual do Movimento Democrático Brasileiro referente ao exercício financeiro de 2015. Após a fase de diligências, a seção de análise de contas ofertou parecer pela aprovação das contas com ressalvas ante a persistência de única irregularidade, qual seja a ausência de aplicação de percentual mínimo de 5% dos recursos do fundo partidário em programas de incentivo à participação feminina na política. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral, de igual modo, ofertou parecer pela aprovação com ressalvas, porém fixando a obrigação do ente partidário de aplicar a totalidade do recurso objeto da irregularidade no exercício seguinte, acrescido de 2,5% além do valor ordinariamente previsto. É o relatório. Relatório aprovado. Com voto, Vossa Excelência. A matéria concernente às obrigações relativas às finanças, contabilidade e prestação de contas dos partidos é disciplinada na Lei 9.096. Então, superando essa parte introdutória, senhor presidente, eu dou sequência dizendo que nessa perspectiva, tratando-se do exercício financeiro de 2015, a análise do mérito, especialmente das irregularidades, deve ser empreendida à luz da Resolução 23.432 de 2014, conforme bem dito no artigo 65, parágrafo 3º, inciso 2, da Resolução 23.546. E aqui eu faço a citação das disposições normativas retrocitadas. E dou continuidade. Conforme salientado, a única falha apontada diz respeito à ausência de comprovação de que foram aplicados recursos do fundo partidário no percentual mínimo de 5% na criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação feminina na política, previsto no artigo 22 da Resolução 23.432 de 2014, conforme está aqui citado na dicção do dispositivo referido. Quanto ao tema, vale registrar que esta Corte, nos autos da prestação de contas 4802, julgada no último dia 8 de outubro, declarou a inconstitucionalidade do artigo 55C da Lei 9.096/97, o qual impedia a desaprovação das contas lastreadas no descumprimento de que cuida o transcrito no artigo 22 da Resolução 23.432, quando da apreciação de contas anteriores ao exercício 2018. Nessa medida, franqueia-se ao órgão julgador valorar negativamente a mencionada falha e só pesá-la no contexto global das contas, uma vez que se trata de irregularidade que desponta substancial gravidade, por revelar, em última análise, hipótese de malversação de recursos de natureza pública. No caso concreto, todavia, a despeito de sua gravidade, em sendo a única falha detectada, de logo vê-se que o percentual maculado não ultrapassa os 5% do total de recursos auferidos. Porquanto, no caso, só fazendo essa breve observação, não há outra irregularidade além dessa, que, malgrado seja, como essa Corte já reconheceu no julgamento mencionado, de altíssima gravidade, mas isoladamente considerada, não teria o condão de gerar a desaprovação. Como digo aqui, portanto, o juiz de reprovação esbarra na aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. É aquilo que nós sempre insistimos quanto à necessidade de se julgar o caso concreto, para não se fazer de um precedente, inclusive precedentes construídos pela própria Corte, uma regra sem maiores discussões, sem que se leve em conta as singularidades que cada hipótese recomenda. E aí eu, caminhando para o fim, digo, dita conclusão mostra-se em harmonia com o entendimento de há muito firmado pelo TSE. E aqui eu cito alguns julgados da Corte Superior, da relatoria do ministro Henrique Neves, do ministro Fux, da ministra Luciana Lócio,
e odiernamente ratificado. E aqui faço o destaque a essas decisões relacionadas. E digo, com efeito, embora o caso concreto não autorize a desaprovação, a inobservância da aplicação dos recursos vinculados em questão, de certo, reclama a imposição da penalidade prevista no parágrafo 1º do artigo 22 da Resolução 23.432. Repita-se, aplicada quanto ao mérito que prescreve. Então, nessa disposição, há clara referência à necessidade, no inciso 3º, da incidência da aplicação de 2,5% do total dos recursos do fundo partidário recebido no exercício anterior, enquanto forma de compensação pela não aplicação da verba reclamada. E digo, assim, de rigor, a condenação do ente partidário regional a destinar no exercício seguinte, cumulativamente, além do valor que nele será ordinariamente devido, 5% das verbas do fundo partidário, o montante não aplicado no exercício 2015, o total de R$ 132.739,55, adicionado de 2,5% do total de recursos do fundo partidário recebidos no mencionado exercício, que totaliza R$ 66.369,77 e que corresponde ao importe total de R$ 199.109,32, decorrentes da não aplicação dos valores do fundo partidário a que alude a norma de regência em seu artigo 22 caput. Noutra banda, cabe também registro que a agremiação logrou trazer os esclarecimentos e suprir as diligências requeridas atinentes às demais falhas, inicialmente detectadas e posteriormente sanadas, circunstância que denota a ausência de má-fé e termina por corroborar para a incidência, no caso, dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Com base nessas considerações, voto em consonância com a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral e do órgão técnico pela aprovação com ressalvas das contas do Diretório Estadual do Movimento Democrático Brasileiro relativamente ao exercício financeiro 2015, determinando que seja aplicado no exercício financeiro subsequente, além do percentual mínimo de 5%, previsto no artigo 44, inciso 5 da Lei 9.096, o adicional de R$ 199.109,32 a ser utilizado na mesma finalidade, referente ao montante do fundo partidário não empregado no exercício 2015, já acrescido de 2,5%. É como o voto, senhor presidente. Alguma divergência do voto do relator? Com o relator. Com o relator, senhor. Unanimidade nos termos do voto do relator. Doutor Ricardo, não tem mais, né? Não. Doutora Adriana, a prestação de contas 3685/2017, requerente Partido da Mulher Brasileira. Com a palavra a relatora. Trata-se de prestação de contas do Diretório Estadual do Partido da Mulher Brasileira, PMBRN, relativo ao exercício financeiro de 2016, de acordo com a previsão contida na Lei 9.096 de 95. Em análise preliminar, a seção de análise de contas eleitorais e partidárias verificou a ausência de diversas peças contábeis, solicitando a baixa dos autos em diligência para saneamento pela agremiação partidária. Devidamente intimado, o prestador de contas peticionou nos autos, trazendo os esclarecimentos e a documentação que considerou suficiente para a correção das falhas apontadas. Retornando os autos à SACEP, foi emitido o relatório para expedição de diligências número 5 de 2019, por meio do qual foram apontadas diversas ocorrências a serem esclarecidas pelo prestador de contas. Os requerentes, intimados para suprir as falhas apontadas, não se manifestaram no prazo regulamentar. Após análise da documentação presente nos autos, a SACEP emitiu parecer técnico conclusivo pela desaprovação das contas, por considerar que as irregularidades remanescentes analisadas em conjunto comprometeram a regularidade das contas, quais sejam: a primeira, a ausência dos recibos de doações emitidos pelo partido durante o exercício financeiro; a segunda, a ausência de declaração e comprovação da despesa necessária às atividades administrativas. E, com vista dos autos, a douta Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela intimação do partido para oferecer defesa quanto às irregularidades apontadas no parecer técnico. Intimado para apresentar defesa, o partido peticionou, prestando os esclarecimentos e justificativas que entendeu pertinentes, pugnando ao final pela aprovação das contas com ressalvas. Encaminhados os autos à SACEP, o órgão técnico analisou os documentos acostados e concluiu subsistirem as irregularidades identificadas no parecer técnico precedente. Instada mais uma vez a se manifestar,
o Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas. É o relatório, senhor presidente. Relatório aprovado com voto a Vossa Excelência. Nos termos verificados pelo órgão técnico, as irregularidades remanescentes na prestação de contas em análise, aptas a ensejar a sua desaprovação, dizem respeito a, primeiro, a ausência dos recibos de doações emitidos pelo partido e, segundo, a ausência de declaração e comprovação de despesas necessárias às atividades administrativas, energia elétrica, água, esgoto, condomínio, entre outras. No tocante à ausência dos recibos eleitorais, o item 1, trata-se de irregularidade grave, mormente quando se tem em conta que a emissão do recibo eleitoral se traduz em condição de validade da doação e de legitimação da arrecadação do recurso, sendo o recebimento de valores sem a correspondente entrega do recibo eleitoral mácula insanável. Consoante consta do parecer técnico conclusivo e dos relatórios preliminares de diligência, a agremiação foi devidamente intimada a apresentar os aludidos documentos, quedando-se, no entanto, inerte. A inércia do prestador de contas em responder ao chamado dessa justiça para apresentar tais documentos, ainda quando devidamente intimado, prejudicou o exame contábil da movimentação financeira, sobretudo porque não há como se ter certeza acerca da exata dimensão dos recursos movimentados se o partido não os apresenta para escrutínio. Tampouco se permite a esta justiça aferir sequer se foram emitidos os respectivos recibos eleitorais, atestando a regularidade de todas as doações auferidas. Sobre o assunto, a jurisprudência do TSE é firme, no sentido de que a ausência dos documentos na prestação de contas conduz, em princípio, à desaprovação das contas, e, nesse sentido, eu trago diversos precedentes à colação. Quanto à segunda irregularidade, o item 2, a análise dos documentos contábeis resultou na constatação de que faltou ao partido contabilizar despesas mínimas e necessárias ao seu funcionamento durante o ano de 2016, tais como aluguel, energia elétrica, água, esgoto, condomínio, entre outras. Importante nota deve ser feita no sentido de que o não recebimento de verbas do fundo partidário para o custeio das despesas correntes do Diretório Estadual não justifica a ausência no registro contábil dos aludidos gastos, mormente quando viável a manutenção da sede mediante a arrecadação de doações estimáveis em dinheiro, observando-se o disposto no artigo 9º da Resolução TSE 23464 de 2015. De mais a mais, impende destacar a reincidência partidária nessa irregularidade, porquanto no julgamento em 13 de novembro de 2018 da prestação de contas 3889 de 2016, relativa ao exercício financeiro de 2015 do mesmo partido, da relatoria do juiz Francisco Glauber Pessoa Alves, restou assentada a ocorrência dos mesmos vícios, ensejando a sua desaprovação naquela oportunidade, nos termos do acórdão assim emendado na parte que interessa. Abre aspas, a ausência de documentos comprobatórios das doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro ou cessões temporárias, na forma detalhada na norma, constitui irregularidade grave, por prejudicar a transparência contábil e a auditoria das contas pela Justiça Eleitoral. Em face de tais irregularidades, resta evidente o prejuízo à fiscalização desta justiça especializada, haja vista a ausência de transparência e confiabilidade no ajuste contábil sob exame, impossibilitando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para fins de aprovações com ressalvas. Sendo assim, senhor presidente, forte nesses fundamentos, eu encaminho o meu voto em harmonia com o parecer técnico e ministerial pela desaprovação das contas do órgão estadual do Partido da Mulher Brasileira no estado do Rio Grande do Norte, relativo ao exercício financeiro de 2016. É como voto. Todos concordam com o voto da relatora? Com a relatora. Então, na unanimidade, nós temos o voto da relatora. Foi o último processo judicial, não tendo mais processo administrativo. Para votar, dou por encerrada a presente sessão.